Será que teremos pressão positiva vindo diretamente de Hong Kong em relação aos ETFs de Bitcoin? No vídeo de hoje, a gente passa por esse assunto, também comenta em relação a outros ETFs, o que eu tenho observado, como também passa pelo mercado das altcoins, projetos de blockchain, na minha opinião, subvalorizados, que vêm performando bem e tem tudo para continuar esse movimento. É só aguardar a vinheta que eu te encontro rapidinho. Seja muito bem-vindo, oficialmente você está na Liga Cripto, o melhor canal de cripto do Brasil. Eu me chamo Mário, muito prazer, caso você não me conheça. E se você puder, logo nesse início de vídeo, soltar aquele like, ajuda muito a gente e eu já te retribuo com o nosso coração de FIB. Bom, família, nos últimos dias tem circulado a informação de que a China, ou melhor, um fundo chinês de 284 bilhões estaria abrindo a aplicação, né, pedindo para fazer o seu lançamento de ETF de Bitcoin e spot. Mas olha só que curiosidade, eventualmente interessante, ou até mesmo uma grande coincidência. Em novembro do ano passado, o Xi Jinping fez um encontro com CEOs americanos e estavam presentes, dentre eles, Tim Cook, da Apple, que inclusive é adepto aí do Bitcoin, assume ter Bitcoin em sua carteira pessoal, apesar disso não estar diretamente ligado a notícias em relação à Apple. E tivemos, dentre outras aí, celebridades do mundo empresarial, digamos assim, Larry Fink. Então, família, em suma, me parece muito natural, tá? Não só por conta desse encontro anterior, mas principalmente pelo movimento que os Estados Unidos têm feito e mostrado para o mundo o quão valioso em termos de capital esse mercado cripto pode ser. Então, eu já vinha até comentando desde o ano passado, né, a possibilidade, desde que a gente tinha a possibilidade de lançamentos de ETFs americanos, da China entrar nesse movimento, porque não existe ali um mercado extremamente valioso que está surgindo, né, principalmente para o TradFi, em que a gente não vai ter competição, simplesmente, os Estados Unidos vai surfar essa onda como principal hub de tecnologias cripto. Tanto isso não é verdade, que já tem vários vídeos aqui anteriores em que eu comentava do interesse da China, principalmente direcionado a Hong Kong, para abertura dos mercados em relação à Web3, documentos do governo comprovando isso. Então, mais do que natural esse movimento chinês, me parece até óbvio que isso fosse acontecer, sem, obviamente, estipular nenhuma linha temporal, mas a tendência é que isso fosse acontecer, assim como a tendência de longo prazo do Bitcoin, vocês já sabem. E aí, família, trazendo aqui um Dior para vocês, se vocês entrarem no canal da BlackRock e até mesmo da Fidelity aqui no YouTube, vocês vão reparar, obviamente, que começaram a aparecer mais conteúdos cripto, inclusive em relação a crypto scams, que é uma preocupação naturalmente de investidores ao entrarem nesse mercado. Mas eu queria destacar a previsão da Fidelity para essa semana, que é dado de CPI, a gente vai ter, né, um dado de CPI saindo, e eles resumem o sentimento dessa semana como cautelosamente otimista. Então a gente vai ter ali uma revelação de dados importante, o mercado pode reagir mal, mas de certa forma, e eu acredito nisso também, existe uma tendência maior para a continuidade de alta, na minha opinião. E no fim das contas, eu acho que esse otimismo com cautela traz exatamente essa sensação. E como eu tinha comentado, família, Bitcoin abaixo de 69 mil dólares nesse instante, uma postagem de 2 horas atrás, a gente está 68.600, mas nada drástico, tá? A gente segue daquele quadrante de consolidação que gira ali, óbvio, com uma faixa bem larga de preço, mas de 62 mil dólares a 70 mil dólares. Se a gente não romper esses suportes, principalmente se manter acima de 59, que seria um fundo ascendente com espaço ainda, tá? No gráfico semanal. Para mim, o mercado segue muito bem. É óbvio que se você está estudando um pouco em relação ao halving ou Bitcoin halving, você sabe que a gente vai sofrer ali uma repressão em termos de oferta, a gente vai ter uma redução dessa oferta, só que isso também não é sentido de maneira imediata, tá? E muitas das vezes a gente tem sim
uma realização do fato, ou seja, uma correção do Bitcoin. Só que eu acho legal ressaltar, como eu falei em vídeos anteriores, eu não trabalho muito com a hipótese agora, nesse instante, do Bitcoin retornar para 52. 55 acho que seria ali, como eu chamo, o sonho do proletário, mas as bases ali em cima, em 62, 59 principalmente, que foi a última vez que a gente foi abaixo de 50, desculpa, de 60 agulhando. E no fim, o que eu tô querendo dizer, é claro que os ciclos não são iguais, né? Eles apresentam rimas, mas a gente tem um catalisador nesse ciclo, no caso, os ETFs, que para mim podem fazer com que o Bitcoin performe melhor em termos de correções, em termos de resiliência a essas correções, ou seja, a gente talvez não corrija tanto, e o ambiente de valorização, ou o céu que a gente tem para essa apreciação de preço, eu acho que segue bem distante ali do nosso campo de visão no curto prazo. Então, para mim, né, o risco hoje ele é muito mitigado, e em relação a ETFs americanos, a gente segue tendo o mesmo comportamento, GBTC dampando, né, tendo outflow, venda de posições, enquanto todos os outros ETFs seguem aumentando suas posições. Na live passada, eu comentei sobre esse exercício que você pode fazer, que é simplesmente pensar o que pode acontecer, ou qual é o cenário quando a Grayscale terminar com essa pressão vendedora. Basicamente, a projeção que a gente tem hoje é algo semelhante a isso. Lembrando que, como eu comentei no início do vídeo, a gente tem aí um país, e não qualquer país, uma potência econômica, provavelmente também entrando nesse jogo de acumulação de Bitcoin por conta de ETFs. Família, eu separei rapidinho a posição da Fidelity, mas você pode acompanhar, né, as posições aqui no Dune Analytics. Eles comentam que a Fidelity passou de 10 bilhões de dólares, e aqui realmente é o que a gente tem de dado, 10,3 bilhões de dólares. E achei legal comentar também que a gente tem uma espécie de MicroStrategy no Japão agora. A MetaPlanet comunicou recentemente a sua estratégia em relação a compor, né, o seu patrimônio com Bitcoin, assim como a MicroStrategy faz. E adivinha só, as ações cresceram 90% nos últimos 5 dias. Então, família, para fechar essa parte do Bitcoin, se você está desanimado, se você está com medo nesse momento do mercado, sinceramente, eu não sei o que pode te trazer um alento. Talvez uma meme coin. Mas brincadeiras à parte, eu vou trazer aqui duas altcoins que são blockchains, na minha opinião, subvalorizadas, e é importante a gente entender o tempo que eu vou comentar delas. Então, o termômetro de trader, ele traz ali uma volatilidade de avaliação, tá, muito rápida, ou seja, a cada 24 horas a gente pode ter uma mudança nessa avaliação. Por isso a gente vê que o Aerodrome, mais uma vez, no topo, depois de sair de 1,40 para 1,81. Nós temos essa Spectro, que valorizou 28%, Crave 87%, não sei do que se tratam, mas eu vou falar aqui do termômetro de investidor, que tem essa alteração de 7 em 7 dias, mas não costumam ser grandes alterações, porque aqui a gente não tem análise técnica, a gente tem uma avaliação de seus fundamentos e tecnologia. Então a Seller vem muito bem. Então nós temos a Seller passando de 3 centavos, né? A última vez que eu comentei, acho que ela estava em 2 centavos de novo, não me recordo, tá? Mas ela fica oscilando de 150 a 200 milhões de market cap. Falando da Seller brevemente aqui no seu gráfico semanal, a gente pode reparar que desde fevereiro de 2024 a gente retorna acima da nuvem, o que é extremamente bullish, e a gente tem também todas as médias posturadas de uma forma que indicam a continuidade aí da sua tendência de alta. A gente encontrou suporte na linha de média móvel rápida, que seria comparativamente ali realmente como uma média de 9 ali nas EMAs que o Rodrigão usa, e a gente tem também a Chico Span, que é essa linha atrasada, quando ela está acima do gráfico de velas, é um indicativo bullish. E outra rapidinha aqui, família, a IoTeX valorizou 584% desde agosto de 2023. Acho que desde que eu comentei no último vídeo, foi algo em torno de 50%, não deve ter sido muita coisa. No gráfico de 2 semanas, só para a gente consolidar melhor essas velas, a gente pode reparar que nesse ponto aqui, que eu acredito que a gente possa encontrar suporte por volta de 5 centavos e uns quebrados, porque é um ponto prévio de resistência muito importante aqui nesse gráfico, e também porque a gente encontra, né, nesse instante, uma resistência que é muito próxima, né, dessa LTB, e também uma confluência
histórica de resistência nessa faixa de 8 centavos. Então, eu veria até como natural um reteste nessa faixa de 5 centavos e meio, que é onde se encontra também, possivelmente, aqui a nossa linha de média móvel base. Então, ela tem um histórico maior ali de informação e, ao mesmo tempo, ela apresenta ali um suporte ou resistência maior, exatamente por essa consolidação maior de dados do que a média de móvel rápida, que é essa azul aqui. Então, trazendo aí Shimoku mais uma vez aí para vocês, depois de algum tempo. Apesar dessa correção de curto prazo do Bitcoin, para mim o mercado cripto segue muito forte. E, além disso, uma última rapidinha para a gente fechar, a base, né, a Layer 2 do Ethereum, embaixo ali do guarda-chuva da Coinbase, atinge TVL de 4 bilhões à medida que transações mensais superam a própria rede do Ethereum e a rede da Arbitrum. Uma notícia forte aí para o mercado das altcoins, na minha opinião, que vem confirmando também o que eu venho comentando há algum tempo em relação à potência que essa Layer 2 do Ethereum tem, não por conta da sua descentralização e privacidade, mas em termos de adoção no momento em que a Coinbase já tem mais de 100 milhões de usuários. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo mais curtinho e, se curtiram, obviamente, deixa o like. Só isso que a gente pede. Lembrando que, se você ainda não criou sua conta na Bybit, entre aqui no nosso Linktree e você pode usar a mesma plataforma de negociação que a Liga Cripto usa, seja spot ou alavancagem. Você encontra também o nosso clube de membros e o nosso curso Plano B. Grande beijo, família. Até a próxima. Fui.